Oi, Di, obrigada. Voltou? Oi, Deise. Voltou. Tudo bem? Saudade de você também. Tá tudo certo agora, galera? E o meu tá picando? Não, tá Tá ótimo. saindo bem, meu? Ai, Gê, só Bom, você mesmo. bom. Agora vai, Então, Gi, agora vai. agora vai. Se não for, também a gente volta. A resiliência é uma qualidade. A gente vai até o final. A gente tá aprendendo bastante, né, Paulo? Resiliência. Eu tô aqui, ó, em volta de mim tá minha filha de um lado, minha esposa do outro, meu filho aqui embaixo. Eu tô com assessoria total aqui. Ótimo, perfeito. Você tá na melhor companhia. Minha equipe de TI aqui é monstro. Minha equipe de TI não falha, não. Oi, Mu, tudo bem? Obrigada. Ó, o Jaimão tá aí pro Obrigada. Rafael. Então, Paulo, você estava falando dos seus projetos. Então, não, estava falando, hoje estou no Senac Tiradentes, né? Faço um trabalho junto com o Manduca também. Tem uns projetos aí, a gente está tentando, até o final do ano, montar o nosso Instituto de Qualidade Radiológica, com algumas palestras, estamos juntando parceiros. Em breve aí a gente vai ter novidades aí, depois eu preciso até conversar com a Vivi sobre esse assunto, né? Trabalho também, tem minha empresa, né, a PHD, que a gente só faz evento beneficente, né? E vamos tocando o barco aí, vamos tocando agora. Estou no meu mestrado agora, complicado, assim, bastante coisa para ler, mas vamos tocar. Aí o Robertinho entrou. Ó, amado mestre, Robertinho entrou aí, ó. Robertinho. Essa live tá Vivi, puxada, essa live, hein? tá pesada. Tô tremendo, ó. Meu rascunho aqui tá tremendo, ó, meus rascunhos. Ai, Robertinho entrou. A Rafael, a Jéssica. Antes da Vivi começar, eu quero aproveitar que a Jéssica entra aí. Só gente do bem, isso mesmo, Mari. Só gente do bem, amém. Estamos precisando disso, viu, Mari? Isso mesmo. Eu lembro da seringueira lá. Da seringueira que vocês colocaram. Cerejeira. Eu comecei a ler muito sobre esse assunto de humanização depois disso, viu, Vivi? E um dos pilares, né, da humanização tá essa questão do colaborador, né? Você não precisa pedir para fazer, né? Muitas vezes, alguma atitude, né? O colaborador mesmo faz por livre e espontânea vontade, né? De coração aberto, que é tão importante, né? E, galera, vou compartilhar com vocês, depois da Vivi, ela dá continuidade. Eu achei muito importante começar a live, né? Travou. Que trabalha, e eu vi uma cerejeira linda, uma cerejeira bem bonita lá, assim. Sabe aquela sala bege que todo serviço de saúde tem, né? Isso quando é bege, marrom, parede tudo sujo, mas tudo bem. Mas lá a paredinha era bege, de repente a parede deu um ar tão lindo. Eu entrei na sala, eu me senti bem, eu vi aquela cerejeira, vi umas figuras que a Vivi colocou e a Jéssica Stephanie colocou. E eu falei, nossa, que coisa linda, né? Como a sala mudou, como a sala ficou acolhedora, né? Aquele ambiente frio que muitas vezes você tem, vendo uma mamografia, né? Eu falei, nossa, aí me contaram a história, depois eu me contar a história da laranjeira aí, brincadeira, cerejeira. E eu me empolguei. Aí no final de semana eu fui lá no centro, comprei um negócio que solta a luzinha, que toca música, colocamos atrás um mamógrafo, né? E que mágica aconteceu naquele equipamento. Foi incrível. Um equipamento velho que parecia novo. Se falasse que era um conibinho, um oletomocíntese, o povo acreditava. O equipamento sai numa luz atrás, né? Tocava música se quisesse. O Roberto estava lá junto, o Robertinho. Aí aquela parede com aquela seringueira linda. Aí eu falei, nossa, me tocou. Eu falei, gente, que lindo, né? A sala ficou acolhedora, né? Pode ver que os pacientes depois um feedback positivo, né, sobre isso, né? Todos positivo, é muito gratificante, né? As meninas estão aí, a Gi tá aí na live, ela pode falar. A Gi tá. A Gi também, a Gi, ó. Pode falar muito, né? E o quanto que as pacientes elogiam. A frase que a gente mais escuta é: nem parece que é SUS essa sala, e isso deveria ser uma rotina para todos os profissionais da. Ai, Fernanda. Fernandinho.
Beijo, Fernanda. Saudade. E deveria ser uma regra, não uma exceção, né? Mas estamos aqui para fazer a diferença e para jogar a sementinha do bem no coração de todo mundo, né, Paulo? E muito curioso, né? E comecei a pesquisar, né? Na radioterapia, né? Quem me conhece sabe que eu, até hoje, na teologia, na Elogio da Sala, tem a questão das máscaras humanizadas também, né? Que a gente pode pegar o exemplo, né? Que hoje é muito usado para criança, o Robson e a equipe lá do Hospital das Clínicas é uma das equipes que a gente pode citar, faz um trabalho muito lindo, né? Até adulto pede máscara, né? E a gente começa a observar um movimento que, galera, não é caro se fazer esse tipo de movimento, né? A gente pode fazer diversos movimentos relacionados à humanização, né? Mas esse movimento que as meninas, e depois eu abracei, Roberto abraçou, todo mundo foi abraçando, não envolve altos custos, né? Você tem ali, envolve boa vontade, querer fazer a diferença. Isso eu fazer a diferença. Um papelzinho ali que até depois, galera, vou compartilhar com vocês, uma pessoa foi lá, o trabalho do Robson realmente é incrível. Falaram que não podia usar aquele papel na parede, que não dava para limpar, né? Você se lembra? Momentos de tensão, lembro. Não vamos citar nomes, né? Mas foi momentos de tensão. A Viviane mandou mensagem: Paulo, querem tirar a seringueira aqui da sala. E a gente, parecia uma árvore mesmo que a gente estava querendo. Não vai tirar e vamos todo mundo para. O que está acontecendo? Isso aqui não dá. Entendemos, né? Aí derrubaram aquela seringueira e as meninas fizeram uma mais bonita. Agora essa dá para lavar, essa dá para limpar, né? Que tem a questão da biossegurança, né? E fez. Olha lá. E fez toda a diferença. E quem for um dia na unidade onde as meninas trabalham, que eu falo com o maior orgulho, lá o HD de São Miguel, a porta do raio-x é diferenciada. Começa pela porta, lá no raio-x, lá na Mamo, né? E isso é um dos pilares, né? Que a gente vai lá, decora a sala, tem uma caveirinha que a Jéssica colocou muito bonita. Aí a gente vai falar também da equipe acolhedora, da equipe que abraça, da equipe que faz aquilo por amor, né? Tem a competência técnica para executar, mas ao mesmo tempo faz aquilo por amor. Isso é muito importante. Então, eu quero dar os parabéns, já dei vários parabéns para vocês, mas eu não vou me cansar de dar os parabéns, foi um movimento incrível. E a gente está espalhando isso cada vez mais, né? Que a gente observa esse movimento, né? Custa nada, você põe uma luzinha, né? Você põe uma ambientação, né? Que eles falam que é uma palavra chique, né? Uma ambientação verdade. Uma ambientação na sala faz toda a diferença. O negócio da luz custou 60, 70 reais, está funcionando até hoje, né, Vivi? Tá. Tanta China é poder. Tá muito pique. Então, Paulo, oi, pode falar. O que eu queria falar para você sobre o tema dessa live, que é a humanização, com essa apresentação maravilhosa que você fez, muito obrigada. Os queridinhos da Simone. Mais ou menos, Fê. Eu queria falar sobre os desafios dessa humanização em várias ocasiões dentro do setor. E eu queria saber a sua opinião. Né? Quando você era criança pequena lá em Barbacena, que você era meu chefe, eu tinha essa vontade de fazer esse vídeo com você, de te entrevistar, para colocar no meu canal. E agora eu estou tendo essa oportunidade e eu estou muito contente. Eu também. Então eu queria falar sobre os desafios da humanização, porque a gente vê falar muito, né, e romantizar esse tema, né, dentro da saúde, e na verdade a gente também tem muitos desafios dentro do setor, tendo essa atitude, né? Aí eu separei alguns vieses aqui, até o Robertinho falou que era bonita essa palavra. Eu separei uns vieses aqui para você comentar sobre isso. Pode ser? Não sou especialista na área, né? A gente fala que a gente é função, a gente busca informação, né? Até na minha pós, como na sua formação também, a gente tem um trecho que a gente fala de humanização, né? Do paciente, humanização do setor. Aí quando a gente fala não é só humanização do paciente, né? Humaniza tudo, né? Tudo não é especialista. Então, assim, baseado na pouca experiência que eu tenho e no que a gente já tem como experiência vivenciada, opa, tamo junto.
Então, vamos lá. Vamos pensar assim, enquanto você técnico, Paulo, PH técnico, não coordenador, você tinha a presença de muitos estagiários e você recebia esses estagiários. E quando você tinha um desafio com um estagiário, um exemplo, se o estagiário não acolhia bem as suas orientações, ou se o estagiário... A gente tem muitos alunos aqui na live, também é uma boa dica, né, para quem está fazendo estágio, né? Quando o estagiário não tem a humildade de receber orientação do técnico, como é que a gente pode humanizar uma situação dessa? No seu ponto de vista, que aqui não tem verdades, né? Aqui são pontos de vista que a gente está discutindo. O Fernando entrou. Oi, Fernando. Caramba, ele tá chique, hein? Tá Então, já sei entendo. Direto com o estagiário. Sim. O Vivi, você sabe que no começo, ou até de vez em quando, eu penso que assim, eu não me dou bem com coordenação, porque é assim, nós temos duas vertentes aí, né? Quando a gente fala, todo mundo me conhece, sou super tranquilo, super de boa, né? Sou uma pessoa que gosto de acolher, gosto de conversar, até na hora da bronca, né? A gente vai naquelas teorias, né? Enfatiza pontos positivos na pessoa, conversa com a pessoa determinado assunto, aí você vai lá, enfatiza pontos positivos, para depois você vai lá e dá a famosa puxada de orelha, né? Então, existem técnicas para isso, né? Mas, assim, sou bem tranquilo a respeito disso, então eu tomo até um pouco de cuidado que tem colaborador que entende, tem estagiário, falo de estagiário, que entende, veste a camisa, a Rutinha tá aí, que tu pode falar, veste a camisa, compreende o que você tá falando, acata e toca a vida e acabou a história, né? Mas tem pessoas ainda que querem montar nas suas costas, né? O cara é muito de boa, o cara é muito tranquilo, né? É diferente daquela postura de chefe autoritário, chefe crítico, né? Mas eu quero contar uma história que eu vi uma vez numa palestra de um grande líder. Ele falou assim uma vez, né? Ele falou, cara, eu era office boy, hoje ele é um CEO de uma grande empresa. Eu abraço isso que ele falou para mim. Então, o que ele falou? Ele falou, eu era um office boy de uma empresa onde meu chefe era um cão. E eu pegava a documentação para fazer o serviço, eu saía, fazia o serviço rapidinho, depois eu ficava no fliperama até o final da tarde, porque eu estava pouco me lixando para esse chefe. Estava pouco me lixando para acelerar. Eu queria que ele se exploda. E eu fazia o serviço com ele, estava no fliperama, chegava no final do expediente, não me mandava para lugar nenhum e toquei a vida assim, né? Aí ele falou assim, saí dessa empresa e depois entrei nessa outra empresa, uma multinacional, e ele fala o nome da chefe dela, dona, eu esqueci o nome, né? Dona, não sei. Falou assim, dona, vou falar o nome fake aqui, a dona Cidinha. Ele falou, nossa, dona Cidinha era um amor. Dona Cidinha levava bolo pra gente. Bolo e bolo. Dona Cidinha abraçava a gente. Dona Cidinha era incrível. Tarará. Aí ele falava assim, eu pegava o serviço de manhã, eu fazia correndo. Na hora que eu tava pensando em ir pro fliperama, eu pensava assim, nossa, mas Dona Cidinha é tão gente boa, não vou fazer isso com ela. E eu acabava voltando para fazer mais serviço. Então ele é um exemplo de uma pessoa que, quando a gente conversa, né, a gente não fala de dar bronca, né, a gente fala de conversar, né, somos adultos, né, e eu tenho muito esse espírito acolhedor, e eu espero isso ao contrário, né, também, ao contrário, eu espero essa devolutiva, né, do colaborador ele vestir a camisa. Então, você sabe que é meio que meu modus operandi, né, sim. Mas a gente acaba... história top. E o engraçado aí, Fernando, deixa eu só contar uma dentro dessa Cidinha aí. Esse cara aí, ela ensinou muita coisa boa para ele. E hoje, eu não tenho mais contato com ele, fui numa palestra dele. Ele é um cara que vai tomar café lá no chão da fábrica. Isso é importante, né? Muito. Tomar café lá com os funcionários, lá no chão da fábrica. Ele serve cafezinho, ele põe açúcar o colaborador, né? E ele dava esses exemplos. Ele falava que ele aprendeu isso com as lideranças dele, né? Então a gente espera muito disso. Então, muito do meu modo é assim, né? De ir até vocês, conversar, ir até o estagiário. Eu me vejo em total igualdade.
Eu me vejo com total igualdade. Então, a primeira coisa, eu vou conversar com a pessoa com total igualdade. Não que eu sou mais nem menos, né? A gente vai para o mesmo lugar, a gente solta a mesma matéria orgânica, então a gente é igual. Okay? Eu solto um pouquinho mais de vez em quando, mas vamos lá. Aí, a gente enfatiza pontos positivos, isso é muito importante, né? E a gente acaba orientando da melhor prática. Não, e também, não é só orientar, é pegar da pessoa um feedback. O que a pessoa achou daquilo? Que ela pode não estar concordando. Ela, oi Alexandre, bom meu amigo. Ela não pode estar concordando com você. Então você pegar essa devolutiva, não simplesmente falar assim, você me entendeu? Vai fazer assim? E a pessoa, tá. E lá o anjinho do mal tá falando assim, gordo, picareta, safado, quer que você se exploda. Não, é pegar esse feedback. Então é isso, de ir lá, conversar por igual, ressaltar os pontos positivos, você dá o seu feedback e recebe também o feedback. E aí? Quanto mais eu conseguir que esse estagiário, esse colaborador, fique à vontade, mais à vontade, mais ele vai poder falar para mim. Verdade. Mais ele vai conseguir dar retorno. E eu adoro crítica, Vivi. Eu aprendi a lidar com crítica. Quando eu não concordo, eu viro e falo, não concordo, mas eu gosto muito disso. Então, eu acho que é uma oportunidade. Esse momento de você conversar, de você ir até a pessoa, falar algo que está te incomodando, algum procedimento que ela não está fazendo corretamente, eu vejo aquilo ali como uma oportunidade também de retorno do meu trabalho. Sim. Então, se a gente pensar por aí, eu acho que dá para caminhar para um lado muito positivo. E ali o ambiente ficar um ambiente sadio de trabalho. Né? Que a humanização fala sobre isso. Não é só causar uma boa impressão para o paciente, um bom serviço para... Mas para todo mundo, né? A gente já entrou em setores de serviço e falou assim, nossa, que serviço pesado, né? Que setor pesado. Nossa, show imposto. Não, a gente não quer ver isso. A gente quer ver um ambiente leve, sossegado, onde a gente vai comer um bolinho, conversar com os amigos, né? De churros. Então, olha que legal. Quantos debates, quantas posições ali. Você também é adepta dessa técnica. Você põe um bolinho na mesa lá, vamos conversar e quando a gente tem... Entrega. A Fernanda tá na live. Na mesa da Copa, tá? Na mesa da Copa. Viu? Foi mesmo. Curtinha. Mas eu vejo por esse caminho. Mas, Vivi, a gente sofre também quando a gente pega pessoas oportunistas, pessoas que querem oportunizar essa sua situação e não tá. Então, eu sou muito... quando eu tenho que ir para a guerra, para o embate mesmo, eu não sou muito bom nisso. Então, eu tento evitar isso. Tá. Agora, isso, uma outra Fernanda, dificuldade... Quem faz o bem são as pessoas, verdade. Verdade, Fernanda. Uma outra dificuldade que eu tenho, que eu quero saber da sua opinião. Josi! Chamei a minha equipe de TI. Ah, é. Josi. Isa. Por quê, pra mim? Vai, pode mandar. Que é isso, Lucas? Rainha das guloseimas, não. Ô, Paulo, Ô, Paulo, quando você tem dificuldade com seus pares, com seus parceiros de trabalho, assim, um problema de comunicação, como você faria? Se você está ali com seu par, no dia a dia, trabalhando com ele, às vezes tem plantão de 4 horas, plantão de 12, mas você está ali com aquela pessoa e você tem uma dificuldade com ela. Como é que a gente aplica a humanização nesse sentido, no seu ponto de vista? Às vezes você também não se familiariza muito com a pessoa ou tem alguma dificuldade com aquela pessoa. E aí? Aí não entra só humanização, entra comunicação não violenta, né? Que é outro assunto legal para quem tiver interesse em buscar, né? Um assunto muito legal. Né? Vivi, é complicado. Eu falo que assim, no serviço, a gente não tá ali para fazer amizade. Se a gente fizer amizade, é bônus. A gente tem colegas de trabalho, a gente tem que saber conviver, né? O Fernando tá aí, o Alexandre tá aí. Sabe que a gente na radioterapia sempre trabalhamos em dupla. E a gente tem que ter uma boa relação de trabalho. Senão é bloco caindo, os erros podem ocasionar, profissionalismo mesmo, os erros podem ocasionar com essa empatia, né? Falta de comunicação pode ocasionar, impacta diretamente até na segurança do paciente. Né? Mas é o interessante, a gente não escolhe com quem a gente trabalha. Isso é importante.
importante. Que nem na escola, né? Na escola a gente não escolhe os grupos de seminário. A gente tem que aprender a ter uma boa convivência. E quando a gente, como dica, gente, eu pratico isso, eu tento praticar. Eu e o Roberto ficamos 7 anos juntos, trabalhando todos os dias juntos. Nunca tivemos uma discussão, Vivi. Nunca tivemos uma briga, um embate, uma coisa tipo de um ficar mais bravinho com o outro. Não. Por quê? A gente sabia resolver tudo ali, jogava tudo na mesa e a gente resolvia. E um tentava se colocar na posição do outro, na opinião do outro. Então a gente tentar entender o que o outro está falando e tentar se colocar na posição para entender. A gente, muitas vezes, a gente quer defender o que a gente acha como certo, mas a gente não tenta entender o que o outro está sentindo, não tenta entender. Minha esposa aqui daqui a pouco vai aparecer e vai falar, Paulo, eu sei. Então, daqui a pouco ela vai aparecer aqui. É tentar entender o sentimento da pessoa e tentar entender aquela posição que ela quer trabalhar com você. Isso é muito importante, né? Mas os conflitos podem ocorrer, né? Falam que conflitos tem que ter umidade, isso mesmo. Verdade, Eles podem ocorrer, mas a gente tem que gerenciar de uma forma sadia. E eu tento, pelo menos a minha parte, eu tento entender a posição da pessoa, né? Sim. Educado, que o Alexandre está falando aí. Eu tento entender a posição da pessoa e a gente tem uma conversa franca e aberta. Né? Porque muitas vezes é igual a relação de casal. Tem vezes que você concorda com o que a sua esposa fala, mas você mantém a posição. Isso é ríspido. Eu ainda não aprendi isso, Vivi, mas um dia eu vou aprender. A gente fica ríspido, a gente quer se manter. Aí tem uma hora que uma parte do nosso cérebro fala assim, ela tem razão, mas a outra parte tem razão, caramba, vai pra cima. Né? E assim, embate nunca resolve nada. Ela tá aqui olhando pra minha cara, mas assim, eu acho que eu tô indo bem, que já são 22 anos de casado, então eu posso falar que tá tudo certo. Senão a gente estava no da Atena. 22, Jô? 22 anos juntos, Jô. 21, desculpa, gente. 21, 10 meses, 58 anos. Então acho que é isso, a gente tentar. Eu sei que tem técnicas próprias para isso, né? Mas a gente tem que tentar se pôr no lugar da pessoa. E se em algum momento a gente achar que a pessoa realmente tem razão, a gente tem que abaixar a guarda, né? Não, você tem razão mesmo. Ou tentar conciliar as duas ideias. Verdade. Ou tentar conciliar as duas ideias. Mas pode acontecer, Vivi. Bicho, hoje tem DR, então tempo de cara. É verdade. Vai ter DR mesmo. Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma prática que todo colaborador tem que fazer. Por quê? A gente fala em ambiente saudável, ambiente sadio, ambiente legal de se trabalhar. E se você tiver um ambiente de briga, confusão, não vai gerar nada. Não vai ser bom para nenhuma das partes. Vai dar ruim. Eu vejo muito isso, Vivi. Eu nunca tive confusões, brigas, que eu não consegui resultar. Eu não. Os dois não chegaram num ponto em comum lá no final. Né? São 20 anos trabalhando com radioterapia, 7 anos trabalhando com o Robertinho. E assim, você pode perguntar, nunca tive pontos, né, de atrito muito forte. Né? A gente sempre tenta chegar num bom senso no final. Certo. Agora, o que eu vou falar agora tem a ver com a Josi, hein? Desafios com a equipe múltipla. Josi, um beijo. Gosto muito de você. Sou sua fã. É uma tanta. Esposa do Paulo. Gosto demais da Josi. Gente boa. Cuidando das crianças. Vou cuidar das crianças. Né? Eu passo para. É a eterna rivalidade entre o raio-x e a enfermagem. E aí, como que a gente lida? Oi, Fê. Como que a gente lida com essa situação? Jéssica? Um dos meus maiores embates foi com a equipe de enfermagem, realmente. Os meus maiores embates. Hoje tem uma filha fazendo enfermagem e a minha esposa está fazendo enfermagem. Então, beijo para sua filha também. A gente ama a enfermagem, a gente ama os profissionais da enfermagem, somos da paz, né, Paulo? Mas existe essa rivalidade e em algumas unidades, alguns setores, as dificuldades são maiores. E como é que a gente pode aplicar humanização com esses profissionais que não são da nossa área, não entendem os nossos processos? Muito complicado.
Eu acho que teve uma semana que fez uma pergunta. Não foi essa pergunta que você fez para mim. Que eu nem te respondi, porque eu fiquei pensando até hoje, estou pensando. Eu percebi que você não respondeu. Tá vendo como eu não esqueço? Já tive alguns embates. O que é isso? Tá. Já tive alguns embates, né? Mas assim, nada muito sério. Eu tô entendendo deles, melhor se dar. Mesmo. Você sabe que algumas vezes recuei, outras vezes fui para cima. Mas quando eu não entendo ir para cima como uma forma violenta, ir para cima é tentar impor a minha ideia. Impor, não, essa palavra também é muito, muito complicada, impor. É tentar fazer a compreensão da ideia de uma das partes. É tentar isso, né, Vivi? Eu tento avaliar hoje se é questão de ego, né? Quando é... que bom. Se é questão de ego, é um pouco mais complicado. Sabe aquele ego, sabe? Eu sou chefe. Eu já me deparei com pessoas assim, sabe? Que você vê que não é profissional ali. Tenho amizade com todos, zero embaixo. Que bom, Michel. Que fique assim bastante tempo, né? Mas hoje, né? Meu último ano aí na PS foi coordenando o núcleo de segurança do paciente. Então, tive muito contato com o pessoal de enfermagem. A equipe básica, e é um setor, é uma área, que você fala de segurança do paciente, que a enfermagem respira, come e bebe isso. Né? Nós, é um pouco mais complicado. Mas eu consegui demonstrar o meu trabalho para quem eu vi, não é para quem eu vi, eu posso falar, demonstrar o trabalho, para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, de alguma forma, né? Olha, na PS tive ótimas relações com a equipe de enfermagem em relação à segurança do paciente, porque eles entenderam o meu objetivo dali. Eu não estou ali para mandar em ninguém, eu estou ali para aprender, por favor me ensinem, e eu estou lá para somar, né? Se todo mundo entender isso, né, o trabalho vai. Pode ver que o trabalho foi um trabalho muito interessante que hoje ainda está sendo feito dentro da PS. O problema, eu acho, é quando há ego, tipo, sou chefe, eu mando mais que você, eu sei mais que você, aí fica um pouco mais complicado. E muitas vezes é que falaram aí, né? A gente acaba tendo que recuar e fazer aquilo que foi, mesmo não concordando, a gente tem que tocar o barco, né? A gente tem os nossos 5 minutos de luto, de raiva, depois levanta, respira e vai fazer o que você tem que fazer, né? Porque a gente tem que pagar conta também, tem que levar em consideração isso. Mas eu tenho... Tem alguns boletos para pagar, então algumas coisas a gente tem que acabar aceitando. Mesmo estando certo, a gente tem que acatar algumas situações que é um pouco complicadas aqui para o nosso setor. Mas é isso, né? Recuar, às vezes, é a melhor solução. Durante a tarefa, você não tenta... quando dá a tarefa que eu não concordo muito, eu vou fazendo e eu tento colocar ferramentas da minha opinião. Eu tento colocar o meu toque ali. E muitas vezes entra naturalmente. Aquilo que não estava concordando anteriormente acaba entrando de alguma forma, né? Mas a gente tem que entender isso. A gente tem que compreender isso. É aquilo ali, é o embate. Uma pessoa com uma opinião, você com outra. E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve, muitas vezes, entrando num acordo de ambas as partes, que é lindo, maravilhoso, que a gente sempre espera isso, né? Uma das partes, não vou falar cedendo, mas uma das partes concordando com uma das ideias, ou você aplicando uma ideia que naquele momento você não está de acordo, mas muitas vezes... Quantas vezes aí a galera pode até falar, alguma ideia que você não concordou, a hora que você fez, você falou, não é que dá certo? Pode acontecer também, você pode estar errado. Então a gente tem que pensar nisso, eu posso estar errado. Né? A gente pode acabar mudando de opinião. Opa! É difícil, mas a gente pode acabar mudando, né? Entendendo, assim. Eu sei que quando a gente vê risco iminente de algum acidente, a gente não vai... Tem líderes aí que são realmente loucos, né? Mas a gente tem que tentar chegar nesse meio termo, né? Eu estou vendo muitos vídeos sobre comunicação não violenta. As saudades do curso de... E é um assunto muito... não é gerenciamento de conflito, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Mestre, PH, a equipe é espelho do gestor. Parabéns à equipe de excelência de Santa Marcelina de Itaquera.
meu pai é operário de pulmão, fez controlar, me ensinou. Ah, que bom, a gente fica muito feliz. É espelho mesmo, professor Roberto. Concordo completamente. A equipe é o espelho da liderança, né? Mas tem pessoas dentro da equipe que muitas vezes fazem a função da liderança. Por exemplo, Vivi tem uma característica de liderança muito forte, né, Vivi? Tem uma característica de liderança, né? Então, chega a um ponto que o líder acaba te escutando também, né? Quantas conversas ali que, né, o Robertinho liga para você, ou nossas conversas, você acaba falando de ideias, né? Muitas vezes não podemos concordar, mas muitas vezes não concordamos, mas quantas vezes fala, tá, põe em prática, vamos ver. Roda isso aí, vamos ver. Então, a gente também tem que detectar líderes ali, pessoas que a equipe toda soma, mas tem pessoas que acabam somando um pouco mais. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas hoje, eu sou mais tranquilo com enfermagem. Hoje eu aprendi bastante, né? E acho que o meu modo mudou. Então, eu tinha aquela ideia de enfermagem isso, mas não, hoje não. Eu acho que cada um tem a sua opinião, ou ambos podem ter a mesma opinião, mas mesmo se eu não concordar com o que a pessoa está falando, eu vou tentar pôr em prática. A gente tem que chegar no meu tempo. O barco tem que tocar, o barco não pode parar. Então, ficar briguinha, coisa dentro do setor, que não vai ter a produção que o paciente necessita, isso não leva a lugar nenhum. Não leva. E quem acaba perdendo é o paciente, né, Paulo? Com essas rusgas, vamos dizer assim, né? E sem falar que no dia de amanhã, nós somos pacientes também. Sim. Isso vai voltar para a gente. Então, esse mesmo profissional, a gente pode encontrar em outro local, que isso pode reverter para um pai nosso, para um amigo nosso, para alguém. Isso aí, a corrente do mal, ela pode bater em qualquer lugar, mas a corrente do bem ela é muito mais forte. Então, isso pode voltar de alguma forma para a gente, né? Acredito muito nisso. Agora tem um tema aqui para você falar para mim que é peculiar, vamos dizer assim. Vamos. Eu quero a sua visão dos dois pontos de vista. Quando a gente tem problemas com a liderança, enquanto liderado, e eu quero a sua visão enquanto líder, quando você tem um problema com o liderado seu, como aplicar a humanização nessa situação? Eu vi muitas aquelas ferramentas de... Eu ia falar isso na outra... Gerenciamento de conflito, né? Isso é muito interessante também, é um assunto muito legal. A gente teve até curso sobre isso, né? De negociar, de ter as negociações, né? Não sou perito nisso, não, mais uma vez. Eu vou muito pelo meu lado do coração, né? Mas está falando a questão... Um exemplo, quando você era técnico, um exemplo, vamos lá para trás. Quando você era técnico e você tinha uma liderança que, não sei se isso já aconteceu com você, se você teve alguma liderança que você não se dava muito bem, e como você agiria nessa forma, com esse líder? Se você chamava para conversar, pedia feedback, como seria seu posicionamento? Eu chamo para conversar sempre, Vivi. Se alguma coisa me incomoda, vou para a sala, o Robertinho sabe disso, o pessoal que trabalha comigo. Se alguma coisa me incomoda, eu prefiro falar na cara do que ficar nos cantos reclamando. Eu fico um pouquinho nos cantos reclamando, mas depois eu chego para minha liderança e espaço aberto. É isso mesmo. Tem que conversar. Tem que conversar, abrir o coração mesmo, não estou gostando disso. E se isso te incomodar muito, é assim, buscar outros caminhos, Vivi. Porque assim, a gente não tem necessidade de ficar enraizado. A gente não é planta, a gente não é árvore. Então, a gente pode ficar trabalhando 20, 30 anos em algum serviço, mas eu acho que se chega a um ponto que está te incomodando muito, depois de boas conversas ou más conversas, não melhorou, não está do jeito que você quer, não fica reclamando, não. Busca outros caminhos, busca outro caminhar. Eu sou adepto disso. Então, eu tento uma conversa, se não resolver, vamos para a segunda conversa. Você vê que não vai para frente, eu busco o meu caminho da roça, eu busco o meu caminhar. Eu acho que eu busco bastante, porque eu já passei por 3 instituições. Mas não por problema, muitas vezes surgem oportunidades, mas eu já tive umas 2, 3 aí por problema de liderança mesmo, incompatibilidade de cabeça mesmo, sabe? Mas não por concordar com questão documental, que a instituição pede para você fazer,
É concordar, é não concordar com a liderança, a forma de liderar, né? Então, eu acho que um líder tem que ser atencioso, ele tem que tentar entender as suas necessidades, ele tem que te ajudar. Líder não tá para mandar. Todo mundo sabe o que tem que fazer no serviço. Líder que acha que tem que mandar, tem que sair fora. O líder tem que te dar condições de trabalho, ele tem que fazer com que o ambiente fique bom, ele tem que te dar condições de um ambiente pleno de trabalho. Então, você, Vivi, sabe que você tem que chegar, bater seu ponto, fazer lá seus posicionamentos, trabalhar com a qualidade, trabalhar com isso, ok, você sabe o que você tem que fazer, né? Mas chega um ponto que, assim, muitas vezes a gente não... Tem líderes que, nossa, a gente tem exemplos de líder, né? Eu estudei agora há pouco num curso lideranças, para tentar entender, né? A gente tem líder acolhedor, tem inúmeros perfis de líder, né? Que até em umas palestras minhas eu dou exemplo até dos Vingadores, né? Fernando Stivelli. É muito terceiro, viu? Tem vários Vingadores, tipos. você é qual, Paulo? Dos Vingadores. Eu sou um pouco conector, que é o caso da Viúva Negra, né? Tento fazer conexão, né? Acho que é muito importante. Eu tento sempre nessa parte de conexão. E eu sou um líder, agora esqueci o nome dele, um pouco que nem o Thor. Eu preciso ser estimulado. Se você pegar nos Vingadores, o Thor, quando ele é estimulado, ele tá lá com a sua marreta, músculo, tudo em cima, e ele vai para cima. Quando ele deixa de ser estimulado, aconteceu o que aconteceu no Thor nos últimos Vingadores, né? Ele ficou num sofá, barrigudo, gordo, estagnado lá, né? Eu esqueci o nome dessa liderança. Eu sou um pouco conector e eu sou um pouco esse do Thor. Eu vou lembrar daqui a pouco qual que é o tipo de liderança, né? Porque quando me estimula, eu vou para cima, eu gosto de ideia. Mas quando eu fico no sofá, eu engordo, eu perco o porte físico de gestor. Eu sou um pouco disso, né? Mas falta o músculo. Mas hoje em dia a gente tem líder batatinho 2-3. O líder batatinho 2-3, ele chega, te dá a ordem, vira as costas e vai embora. Se você não fizer, ele vira e te metralha. A maioria dos líderes hoje são isso. Posso te falar com certeza que a maioria dos líderes, eu tô fechando lá do superior, então eu tô falando com um pouco de raiva. Eu aprendi um pouco no gestual. Tem líder que tem batatinho 2-3. Ele vai, ó, você tem que fazer isso. Vira as costas. Se você não fizer, ele vira e te metralha. Ou se não fizer da forma que ele quer, ele não é receptivo, ele não é conector, ele não é motivacional. Eu tenho um problema com líder que não é assim. Porque hoje, muitas vezes, eu falo assim, você é líder, você é gestor, você é coordenador, você é supervisor. A maioria sobe na cabeça. Sobe na cabeça, e assim, é o que eu penso e acabou. E mal sabe as lideranças que quando o colaborador erra, ele erra mais que o colaborador. A função dele é guiar, é ajudar, é estar junto. Então, se deu errado, ele está forando. A culpa é dele também. A culpa é muito dele. Então, a função dele é essa. Ele recebe mais para isso. Todo líder espera que receba mais para isso. Então, guia, acompanha a equipe no dia a dia. Né? Mas hoje é batatinho 2-6. Faz, não fez, vira, te mata. Aí te queima. Né? A gente tem muitas histórias tristes aí, né? A gente pode falar até de uma outra live aí, de política justa. Né? Imagine você hoje, todo mundo que está aí ó, na live, quem nunca errou? Aí você, na hora do eu, você errou, vou ser mandado embora, vou levar bronca. Tá? E nada, gente. Quando um erra, a equipe toda erra. A gente tem que começar a ter uma política justa nos departamentos. Né? O líder acolher. Então, o colaborador, o paciente sofre, o colaborador sofre, a família sofre e o hospital sofre. Então, nós temos primeira, segunda, terceira e quarta. A equipe inflamada, né, Paulo? A equipe inflama e vai perdendo respeito pelo líder. Esse tipo batatinha, como você falou, né? Perde o respeito pelo líder e vai inflamando a equipe. Aí as pessoas não se dão quanto deveriam, né? Porque não tem esse estímulo que você falou. Então as pessoas não produzem. Se você não tem estímulo, não vai produzir. Né? Aí entra a revolta. Isso aí é ruim. Toda liderança, né?
quando entra a fase de revolta, ele perde o controle, né? Olha lá na França, lá, tá vendo o que está acontecendo na França? O presidente está perdendo a mão da coisa. Ele tem que usar força bruta. Ninguém quer usar força bruta. Mas quando chega a esse ponto, a liderança está perdendo muito. Está perdendo muito. É tão bom trabalhar junto com o colaborador. E, assim, o hospital ele é vítima quando acontece o erro, a família é vítima, o paciente é vítima, o colaborador também. Fica todo mundo apontando o dedo pro colaborador, né? Ah, o fulano que errou ali, que deixou cair ali, né? Cada um se... Verdade, Lucas. Me espanta não, Luquinha. Ah, o Luca é ele? Ai, Luquinha. Então, eu acho que falta muito, eu acho não, tenho certeza, falta muito disso, viu, Vivi? A partir do momento que a gente começar a praticar, a galera que está aí, começa a ler sobre política justa. A gente chegar não só verbalmente no papel, mas começar a aplicar as políticas justas, as coisas vão melhorar mais. O setor fica mais humanizado, né? Porque ninguém gosta de errar. Então, política justa eu acho que é um caminho bom. Pode acontecer. Primeira base, perguntei para eu mesmo. Eu falo, esse gordinho quer me abraçar. Esse gordinho, sei não. Então, eu acho que tem que passar muito por isso, Vivi. Acho não, tenho certeza. Não tem outro caminho, né, para isso, né? Tem que vir. Vim das fábricas, só tem líder chucro, é mesmo. Tem uns Shrek aí da vida aí que dá até medo no dia a dia, né? Mas eu acho que tem muita coisa para melhorar. As políticas justas vão entrar com tudo para isso. Mas tem que tomar cuidado. Não tem aquela pessoa que multa, se apoia nisso e multa nas costas dos outros, né? Quando a pessoa erra, tem a questão da imperícia, tudo aí, tem questão de punição, né? Ninguém sai de casa e fala assim, hoje é dia de maldade, hoje eu vou dar uma bicuda no paciente, vou dar rasteira, vou cuspir na cara de alguém. Se isso acontecer, é patológico. A gente tem que monitorar essas pessoas, né? Mas é um caminho, é a política justa. E quando você é líder e o seu colaborador é insubordinado, é malcriado, como é que é isso? Como é que a organização entra? Depois de umas boas conversas, Vivi, se ele não está alinhado ao perfil da empresa, aí nós vamos falar da forma enrijecida da coisa, né? Deixa eu ver aqui, ninguém no queixo, deixa eu só ver aqui que a Jéssica... Né? É verdade, Jéssica, tá certinho, ninguém sai de casa. Mas vamos falar da forma engessada da coisa, gelada, ice man da coisa, né? Se não está enquadrando ao perfil da empresa, tem outro caminho, Vivi. São as medidas mesmo e evolui. Não tem como, né? Mas tem a história do resgate, né? Do tentar resgatar esse colaborador. Uma vez que uma menina do RH falou pra gente, uma coisa muito interessante. Ela falou assim, a gente contrata pelas habilidades e manda embora pelas atitudes. Então, a princípio, a gente olha o currículo, a gente contrata pela habilidade. Na entrevista de emprego, a gente tenta caracterizar o atitudinal. Mas todo mundo vai acabar sendo... A pessoa que é muitas vezes mandada embora, ela é mandada embora pelo atitudinal. Então, essa questão de atitude, né? Eu sou muito da questão do resgate, tentar resgatar. Vivi, se não der certo, aí muitas vezes fica pequeno o setor. Aí entra as medidas. Se você tem que, por algum momento, antes de tomar qualquer medida, fazer uma auto-reflexão daquele caminho que você está fazendo, se você está errado. Para pensar, tenta avaliar aquilo ali. Se você encontra alguma falha, algum erro no que você está fazendo, né? Se isso não, você não vê que isso não, como é que eu posso falar para vocês, né? Vê que o que você está fazendo é o melhor caminho, não tem para onde correr, Vivi. Então, um texto grande aqui, a Rutinha. Deixa eu ver o que a Rutinha colocou aqui, ó. Tive um técnico no estágio mal criado e mal-humorado, né? Falou que não era pago para me ensinar, tá vendo? Isso é atitude, Rutinha, que é muito complicado, né? Ele nunca aprendeu, ele nasceu da barriga da mãe dele já fazendo raio-x, ele é muito bom. Então, a liderança muitas vezes entra nesses conflitos também, né? Tentar fazer o colaborador entender, né? Peraí, todos que demiti até hoje, por questões comportamentais, pegar você é o cara, né? Obrigado, Ito. Mas, num caso desse aí da Rutinha, por exemplo, ele vira e fala,
eu não tá na minha atribuição ensinar, né? Aí você vai olhar, né, essa questão, quando usa essa palavra, né, minha atribuição de cargo, né? Aí você fala, meu Deus, né? Mas todo mundo passou por isso, é parte, né? É verdade. E assim, a gente ouve muito isso, não está na minha atribuição, ou não é sua atribuição, a gente ouve muito isso, né? E lidar com essa situação é um pouco complicada, né, Paulo? Né? Bastante. Enquanto liderada, é complicado isso, né? De aplicar a humanização quando você não recebe esse respaldo da liderança. Ou, enquanto líder, né, o colaborador é desrespeitoso, é insubordinado. Infelizmente, por mais neutro que a liderança seja, eu acho que acaba levando para o pessoal. Infelizmente, acaba acontecendo, né? Não é em todos os casos, mas acaba acontecendo. E fica difícil separar o pessoal, né? Porque às vezes tem um colaborador que sai de casa para provocar a liderança, para provocar os colegas, e fica complicado assim, né? Eu já tive histórias de a pessoa não cão comigo, sabe? E hoje somos ótimos amigos, né? Então é aquela história do resgate, né? Da pessoa entender e você se basear a tua rotina de trabalho em normas da instituição, você não foge disso. Se você está pela linha certa, não tem como dar o errado, né? Quando a gente fala aí pela linha da instituição, a gente fala muitas vezes da forma rígida, né? Aquilo ali na linha. A humanização, ela está numa forma mais ampla, né? O acolhimento em cima dessa linha, né? Isso é muito importante nesse momento. Hoje é um amigão meu, parceirão meu, irmãos, né? Mas tive problema já que gerou demissão. Então, estava fazendo mal para ele e ele pediu demissão. Teve casos que ele teve que demitir. Infelizmente, isso acontece. A gente fala, humanização, tudo, mas nem sempre se resolve, o desfecho é do jeito que a gente quer. Né? Nem sempre pode desenvolver e crescer, né? Tem laços que tem que cortar, não tem jeito, né? Verdade. Essa coisa do desfecho indesejado, isso faz parte. Você tem que gerenciar até desfechos indesejáveis, né? Por exemplo, todo final do ano eu faço a promessa que eu vou emagrecer e no final do ano eu vou estar com 15, 20 quilos a menos. Mas todo ano eu estou 15, 20 quilos a mais. O meu planejamento foi mas o desfecho está sendo completamente diferente. Tá complicado. Ô, Paulo, e quando a gente atende aquele paciente que veio saiu de casa para arrumar confusão? Aquele plantão tá lotado, a gente atendendo um atrás do outro, aí vem aquele paciente impaciente, disposto a tirar nossa paz. Como é que a gente vai humanizar? Como é que a gente consegue manter equilíbrio? Ô, Vivi, vou devolver para você, Vivi. O que você faz, Vivi? Você é especialista no que você faz, Vivi. Você é meu entrevistado, é de frente com a Vivi, não é de frente com o Paulo. Vivi, depende da atitude desse paciente, né? A gente pode ter desde uma atitude simples do paciente. A gente tem que também tentar entender o motivo daquela raiva daquele paciente também. A gente tem que tentar entender. Porque eu já vi casos, Vivi, calma, jogo de cintura. Eu já tive casos assim, ó, um caso muito curioso, né? A paciente, ela entrou numa unidade de saúde e ela abriu a ficha e ela estava procurando determinada sala. Não sei se era para um procedimento. Aí ela buscou um profissional, o profissional naquela pressa lá, ali. Aí ela foi na porta, lá não era naquela sala. Aí ela buscou a outra sala, ela ficou aí quase 20 minutos nessa de sala em sala, não é aqui, não é aqui, não é aqui. De repente chamaram a senha dela no raio-x. E ela estava naquela de procurar a sala que ela queria fazer um exame, alguma coisa antes. E ela chegou atrasada. Aí o técnico virou para ela e falou assim, mas eu estou te chamando. E ela também está aqui procurando. Aí violência gera violência e virou um caso bem complicado, né? A gente tentar entender. Todo mundo que busca um serviço de saúde, ele não busca um serviço de saúde, ele não está bem. Tem uns que está bem, né? Que é atestado, mas tudo bem, vamos entrar nesse mérito. Ele não está bem. Então, a gente já parte por esse princípio. Ele tem uma dor, ele tem um anseio, ele está passando mal, ele busca assistência, ele busca acolhimento. Então, quando eu não devolvo o paciente a mesma moeda que ele
de rispidez, de agressividade. Se ele quiser, na mão mesmo, a agressividade é outro nível que a gente vai, mas a rispidez, tudo, eu não devolvo na mesma moeda. Né? Eu sempre tento me colocar no lugar dele. Né? Então, muitas vezes, a gente tem histórias aí de... O que aconteceu com esse paciente antes de ele estar com você cara a cara no raio-x, fazer raio-x de tórax? O que aconteceu? Eu já vi casos de pacientes brigarem, depois chorar, a gente descobre que ele está com inúmeros problemas, aí a pessoa vira e fala, não estou nem aí porque ele está lá fora. Não, isso tudo reflete diretamente no seu atendimento. Né? Mas o conselho que eu posso dar relâmpago aí é assim, não devolver a mesma moeda. E se o paciente está muito alterado, ele fala assim, ó, vai se acalmar, se quiser aguardar um minutinho mais, se falar essa palavra aguardar mais, o paciente vai ficar mais irritado, vai tentar dar atendimento. Mas tem hora que não dá, que o paciente está num nível de estresse e nervosismo muito grande. Ele não vai conseguir, é tentar fazer ele entender. Mas é nunca devolver a mesma moeda. Né? Comunicação não violenta, ó, o Wagner tá aqui, vamos ver. Obrigado, Wagner. Melhorar mesmo, Wagner. É um assunto que devia ter em escola isso aí, viu? Qualidade, segurança do paciente, comunicação não violenta, gerenciamento de conflitos, devia ter muito nas escolas. Concordo com você, professor. Obrigado, viu? Mas, assim, não devolve na mesma moeda. Não devolve na mesma moeda. Respira fundo. Não é pessoal, não é com você. É a situação que ele está vivendo naquele momento. Ele vem doente. Hoje a gente fala da tríade do bom atendimento, né? A gente fala de emoção, né? O paciente tem altas expectativas quando ele vai para o hospital. Quantos pacientes a gente já atendeu que está 3, 4 horas esperando ali dentro do hospital? Quem gosta de ficar esperando 3, 4 horas? Isso gera um nervosismo. E se você devolver a mesma moeda, a moeda vai ficando mais pesada. Isso pode virar agressão, uma série de coisas. Nossa, então é muito importante. Oi, Vinícius, boa noite. Vinícius. Olha, que saudade. Tá pesado, Vinícius. Tá pesado essa live, tá difícil mesmo. Então, não devolver a mesma moeda. Isso é um conselho que eu dou. Tentar entender a situação, tentar acalmar. Né? O paciente sempre tem razão. Muitas vezes ele pode não ter razão, mas você não vai devolver também com rispidez, com agressividade para ele. Ele pode não ter razão. Né? Isso aí é normal. Como você não pode ter... Nós somos humanos. A gente vive na base de emoção, a gente vive na base da razão e não razão, uma série de sentimentos, tudo colocado na panela. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para atender. Isso é muito importante. Outra, né, Paulo? Nós escolhemos estar ali, né? Eu acho que o ponto principal, você falou que ia devolver a pergunta para mim, e eu acredito assim, a gente escolheu estar ali. A gente escolheu ser profissional da saúde, escolheu trabalhar com radiologia, com mão, enfim. Se o paciente vier inflamado, a gente não pode revidar na mesma moeda, não tem como, né? Faz parte do nosso processo de trabalho receber esse paciente. Como o Wagner falou, tinha que ter capacitação nos cursos referente a esse tema, porque na escola a gente não aprende a lidar com esses conflitos, né? E é no dia a dia que a gente vai se moldando. E o ponto de partida é, eu escolhi estar aqui. Então, eu tenho que me colocar no meu lugar e não responder à agressão do paciente. Né? Mesmo que seja só agressão, só não, né? A agressão verbal praticamente quase todos os dias. Oi, Caio. E é Oi, isso. Caio. E é isso, a gente não pode revidar na mesma moeda, né? Tem que respirar fundo, contar até 1000 e tocar o barco. Eu andei a escrever um pouco sobre humanização, né? E nas minhas pesquisas eu vi alguns tópicos, né? E tinha um artigo, sei lá, esqueci o nome do local, ele estava falando como oferecer humanização em saúde. Né? Aí ele fala alguns pontos bem interessantes. Ele fala assim, entenda o sofrimento do paciente. Entenda. Acolha, né? Foque na satisfação do paciente. Uma das tríades do bom atendimento é máximo de emoção positiva. Né? Então entenda, né? Ofereça à equipe uma boa estrutura. Como é que você quer dar um bom atendimento se você tem um ambiente que parece The Walking Dead? Já tem sala de raio-x que eu estava com medo de sair algum zumbi de alguma sala, de algum canto. Aparelho, as luzes piscando, parede suja, né? Então, isso é muito importante, né? Promover sempre ética.
tem que... Esse é um assunto que a gente aprende na escola, mas não aprende, infelizmente, né? Priorize o atendimento individualizado. Atendimento individualizado. Acabou aquela coisa de tratamento de manada, né? Todo mundo, cada um tem a sua necessidade, a sua forma de atender. Como vocês, eu vou dar outro exemplo antes da live acabar aí, tem um ponto muito positivo. Agora, Vivi, eu vou jogar para você. Gostaria que você falasse brevemente da experiência que vocês teve com aquele paciente autista e vocês conseguiram fazer o exame. Compartilha com a gente um pouco disso, Vivi, que foi uma das ouvidorias mais lindas que eu já recebi, né? E compartilha com a gente, Vivi. É um bom exemplo de tratamento humanizado. Fala aí pra galera. A gente vai encerrar com esse episódio lindo que aconteceu na nossa vida. Eu acho que o professor tá aí, o Carlos. Eu vi ele entrando, não sei se ele ainda tá, né? Ele faz parte dessa ouvidoria. Então, não sei se todo mundo aqui dessa live sabe que o paciente autista, para se desenvolver, precisa de um atendimento especializado, de uma terapia, né? E uma dessas terapias para o desenvolvimento físico e psicológico do paciente. Até sentou no sofá, né, Paulo? Estou de espectador agora. E para esse paciente se desenvolver, ele precisa de fazer ecoterapia, que é uma terapia com cavalos. E para esse paciente fazer essa terapia, ele precisa do raio-x de coluna e de bacia, para saber se ele pode, né, andar a cavalo. E o paciente autista, ele não permite toque, né? E, em específico, esse paciente nosso, ele é não verbal. Então, ele não respondia a comando nenhum, né? Nesse dia do plantão, o Carlos estava comigo. E a gente ficou, acho que 1 hora. A gente tem um plantão de 4 horas, né? A gente ficou 1 hora com esse paciente, né? O Carlos colocou nariz de palhaço, a gente colocou música, a gente dançou com esse paciente, até ele se acalmar, né? E porque o nosso objetivo era que ele conseguisse fazer a terapia, porque se não levasse o exame, não ia ter como os físios lá do SENHA, né, que é a instituição que realiza essa terapia, não tinha como o fisiatra atender esse paciente e incluir ele nessa terapia. E foi muito bonito, né? Com a humanização a gente conseguiu atender esse paciente, fizemos todos os exames. E a Gláucia, eu posso dizer o nome porque ela permite, a angústia, né? da mãe, né? A mãe, aquela mistura, né? Pedindo desculpa para vocês. Gente, desculpa. E vocês acalmando a outra parte, né? Ó, mãe, calma, vai dar tudo certo. Ela chorou, falou, eu tô com vergonha, ele não deixa vocês fazer o exame. Aí o Carlos pegou na mão dela, falou, se acalma, a gente tá aqui para ajudar. A gente está aqui para isso, porque na escola, Paulo, eles não ensinam como é que você vai atender um paciente autista. Não tem. Como é que você vai lidar com essa situação? Realmente a gente não tem. E depois do Beni, né, esse paciente, eu fui buscar conhecimento sobre o autismo, porque a gente era referência no atendimento de autismo e muitas mães deixavam de levar os seus filhos para fazer o exame porque ficavam com vergonha, porque não é culpa deles, nem da mãe, não é culpa de ninguém, mas é uma realidade deles e que a gente precisa, nós, profissionais, precisamos se adaptar à realidade do paciente. Eles precisam de fazer esse exame e depende do nosso olhar humanizado de atender, né? E aí eu fui buscar conhecimento sobre isso, sobre o autismo, fui no SENHA, visitei o espaço para eu poder acolher melhor esse paciente, desenvolvi o projeto, né, de quebra-cabeças colorido para ajudar nesse atendimento e está dando muito certo, graças a Deus. A gente tem recebido feedback muito bom, né? Isso, obrigada, Caio. E a gente tem recebido um feedback muito positivo dos pais, né? E o SENHA também, a assistente social do SENHA, sempre dá feedback, olha, os pais estão elogiando muito o atendimento de vocês, não só do meu plantão, de toda a equipe, né, do HD, todos os profissionais são muito humanizados. Isso a satisfação do paciente se transporta para nós, né? A satisfação do paciente também é a nossa. Verdade, parabéns. E foi linda a ouvidoria, né? Muita gente escutou até a ouvidoria, fala, ih, lascou. Aí saiu, nossa, foi perfeito. Parabéns para vocês. Fizeram a diferença na vida dessa família, desse paciente, mas da família.
experiência do paciente, humanização se trata disso, fazer a diferença positivamente na vida das pessoas enquanto você está trabalhando. Quando eu falo humanização e saúde. Então, faça a diferença, né? Seja um elo forte, faça a diferença na vida dessa família, dessa pessoa. Isso aí não tem preço. Verdade, Paulo, verdade. Ai, Paulo, que bom bater esse papo com você. Vamos liberar o pessoal para balada, né? O pessoal tá indo para balada, né? A cara, hein? Tá empatando o povo de sair. Eu queria... Cadê? Deixa eu ver. Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui. Eu queria agradecer os alunos. Tem muito aluno, muito estagiário que compartilhou o link. O Rafa, todos. Não tem como agradecer aqui. Deixa eu só ver aqui. Carlos, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, onde me fez melhorar como pessoa e técnico. Isso aí, professor. Obrigada. E eu fico assim, muito grata por todas as pessoas que compartilharam o link, né, que pararam um tempinho para nos ajudar. E a gente está aqui para compartilhar essa experiência e jogar a sementinha do bem no coração de todo mundo. E se eu saio de casa para fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu não conseguir de todas, mas se eu conseguir ajudar uma, eu já deito no meu travesseiro com a consciência tranquila, assim, de que eu consegui ajudar uma pessoa, de transformar o dia de alguém, né? Que bom. Fico feliz também, Vivi. Eu que fico feliz de estar com você compartilhando. Prometo ir lá comer um bolo, não tô indo, né? Mas... A Josi disse que você não pode comer bolo, não me compromete. Aí, Josi, eu tô me oferecendo bolo aqui, Josi, tô falando que eu não quero. Mas eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar desse assunto. Nós não somos especialistas, mas a gente pode compartilhar um pouco dessa vivência e tentar, a pessoa que não se tocou sobre esse assunto, começar a se tocar sobre esse assunto, buscar sobre isso, né? Que pode ver que o seu atendimento vai ser melhor, a sua qualidade como profissional vai ser melhorada, e você entendendo melhor as pessoas, você entendendo melhor esse processo, você fica com menos raiva, você começa a entender melhor, você começa a gerenciar essa emoção que está dentro da gente, né? Um dia muito feliz, um dia muito triste. Então, a gente entendendo melhor isso, a gente gerencia as nossas emoções. Isso é muito importante. E gerencia a emoção com o paciente, gerencia a emoção com o colaborador, na sua vida particular. Isso faz toda a diferença. Tá? Vivi, vamos marcar outra aí. Vamos né? marcar. Tem bastante coisa para falar. Você me mandou umas ideias ali, a gente nem arranhou, né, Vivi? Mas a gente pode marcar outra live. Viu? Paulo, obrigada mesmo. Você sabe que você mora no meu coração. Tudo que eu... Tudo que eu sou hoje, assim, que eu fui estudar, desde que eu entrei no raio-x, você para mim é uma referência. Roberto também, se eu não falar dele, vai ficar com ciúme, né? Vai me comprometer, mas você para mim é uma referência de liderança, de humanização. Se essa semente, eu tinha essa semente já plantada no coração, mas você me ajudou muito, né? Hoje eu estou formada em gestão hospitalar, estou indo para a pós, eu não paro de estudar. E isso é graças a você. Eu te agradeço muito mesmo por você me incentivar tanto. E agradeço a Vivi, que a Vivi que está conseguindo fazer isso. Parabéns, viu, Vivi? Você está show de bola. Daqui a pouco aí você me arruma emprego, tá? Cara, já só uns recados aí, né? Tem o meu YouTube, né? Tem um curso de radioterapia lá, a gente está tentando chegar nos 1000. A gente está pretendendo fazer live sobre humanização, né? Live sobre gestão. Quem puder lá, tudo gratuito mesmo, tá, gente? Tudo que a gente faz pela PhD Eventos é gratuito. Essa coisa no final do curso vai pagar, né? Quem quiser pode curtir lá, tá bom? Vamos tentar chegar nesses 1000 aí para a gente conseguir fazer lives ao vivo no YouTube, né? A gente está com esse objetivo agora. O Senac São Paulo, galera, está com um curso que ele está, acho que R$66. É um curso que fala de gestão, qualidade e segurança do paciente no setor de diagnóstico primário. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe que gravou esse conteúdo, é online. Eu recomendo os profissionais. Eu não estou com o link aqui, mas depois eu mando. Mas só entrar no site Senac São Paulo,
e procurar os cursos EAD. É um curso de gestão de qualidade no diagnóstico primário. Está R$ 66,00, está bem baratinho. Quem puder, que além de plantar a sementinha da humanização, a gente tem que plantar a sementinha da gestão, da segurança do paciente, dentro do colaborador da radiologia. Nós podemos mais, né? Uma das minhas grandes conquistas era coordenar a equipe de núcleo de segurança do paciente. Foi por um ano e pouco, mas eu consegui isso, né? Isso mostra que a gente, meu cérebro e o seu é igual. Eu tenho uma cabeça um pouco maior, mas o HD é o mesmo. A gente pode mais, a gente precisa de mais, né? Via Vivi aí, pós-graduação, gestão em serviço de saúde. A gente tem que começar a explorar esse mercado também. Faço esse convite a todos aí, tá bom? Isso mesmo. Então siga o professor PH, vá no YouTube. Como que é seu YouTube? Como que é? PHD Eventos Oficial. É um símbolo rosa ali, ó, que é o que está aí na live. PHD Eventos _ Oficial. Minha equipe de TI sempre atenta aqui. A gente está tentando fazer 1000, a gente vai lançar uma campanha agora de cursos gratuitos. Quando a gente consegue 1000 lá no YouTube, a gente consegue fazer live ao vivo pelo YouTube, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos esquentar isso aí, vamos conseguir. Então, vamos fazer a nossa fotinho. Ô, Jéssica, se você tiver aí, você printa para nós. Aí, obrigado, Paulo. Um beijo. Tchau, um beijo gente. pra Josi. Beijo. Bora, tchau, tchau. Tchau.